Olá galera, aqui é o professor Ismael, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre plano cartesiano. Espero que vocês consigam compreender. É um vídeo introdutório, vamos falar sobre os eixos e como marcar os pontos nesse plano cartesiano, tá bom? Vamos lá para mais um vídeo. Então, o plano cartesiano, ele é um objeto matemático, né? É um sistema de coordenadas formado por duas semi-retas, né? Duas retas, na verdade, duas retas numéricas, onde você tem uma que é o eixo x, certo? E outra que vai ser o eixo y. E essas retas, elas são numéricas, então elas são numeradas. Aqui o eixo horizontal é o eixo x e o eixo vertical é o eixo y. E o ângulo entre essas duas retas aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, certo? Pronto. Dito isso, existem algumas outras informações que são importantes, como por exemplo, todos os valores da interseção com y para a direita no eixo x, eles são positivos. Todos os valores da interseção com y para a esquerda no eixo x são negativos. Em relação a y, acima da interseção são positivos e abaixo da interseção são negativos, ok? E esse ponto comum entre as duas retas, né, que a gente vai chamar de origem, aqui, que eu estou marcando de vermelho, ele é o ponto 0, 0. É 0 para x, 0 para y, certo? É interessante também a gente observar que quando a gente faz essa interseção dos eixos, né, você tem aqui a origem, você divide o seu plano cartesiano em 4 partes. Essa aqui nós vamos chamar de primeira parte, ó. Primeira, essa aqui sempre no sentido anti-horário. Segunda e terceira parte, e aqui a quarta parte. Então, primeiro quadrante, certo? Cada uma dessas partes recebe um nome, e esse nome é de quadrante. Então, aqui é o primeiro quadrante. Aqui você tem o segundo quadrante. Aqui você tem o terceiro quadrante, e aqui você tem o quarto quadrante. Então, o plano cartesiano, ele possui 4 quadrantes, porque quando você traça os eixos x e y, você divide em 4 partes, ok? Então, essa informação é importante para que mais à frente a gente consiga localizar pontos aqui no plano cartesiano, certo? Outra coisa interessante também que nós devemos observar. No primeiro quadrante, os valores de x são positivos, olha só, à direita, né, da origem, positivos, e os valores de y acima da origem também são positivos. Então, x é positivo e y também é positivo. No segundo quadrante, os valores de x estão à esquerda da origem. Então, x é negativo e os valores de y estão acima da origem. Então, os valores de y continuam sendo positivos. No terceiro quadrante, os valores de x estão à esquerda, então são negativos. E os valores de y estão abaixo da origem, então também são negativos. Quando você vai para o quarto quadrante, os valores de x estão à direita da origem, então positivos. E os valores de y estão abaixo, então negativo. Então, aqui é uma informação interessante que a gente tem, onde a gente começa a definir que os valores de x e de y no primeiro quadrante são positivos. Os valores de x e de y no segundo quadrante são um negativo e um positivo. X negativo, y positivo. No terceiro quadrante, tanto x quanto y são negativos. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y
é negativo, certo? Essa informação é importante. Mais à frente, vocês vão ver que é muito importante observar os sinais das coordenadas dos pontos que você quer traçar. Tem uma outra informação interessante. Veja só, o eixo X ele recebe um nome interessante também, que é o chamado eixo das abscissas. Quando você ouvir falar o ponto tal tem abscissa tal, isso quer dizer que é a sua coordenada em relação ao eixo X. E o eixo Y, ele é o chamado eixo das ordenadas. Então, as coordenadas de Y são chamadas de ordenadas. Então, lá na frente, quando você encontrar um exercício que fala o ponto tal tem abscissa que vale 5 e ordenada de valor 10. Então, você já sabe que ele tem 5 para X e 10 para Y, certo? Essas são algumas informações importantes para que a gente comece, certo? Então, vamos lá. Outra coisa interessante, que quando a gente está falando de plano cartesiano, vamos descer um pouquinho aqui, a gente está falando de plano cartesiano, a gente pode traçar, veja só, fazer aqui mais um plano, olha só, o eixo X, né? E o eixo Y, ok? Então temos aqui dois eixos, X e Y. Vou aqui, Y e aqui X. Como que eu marco pontos nesse plano cartesiano? O que é que eu faço? Eu tenho aqui uma coordenada para X, que eu vou chamar de x0, e eu tenho aqui uma coordenada para y, que eu vou chamar de y0. Então, quando você faz a ligação das coordenadas aqui, você encontra um ponto. E esse aqui é o ponto P de coordenadas x0, y0. Observe que primeiro sempre virá a coordenada x. Ó, primeiro x, para depois vir a coordenada y, certinho? Então, se você encontra um ponto que diz que é o ponto 2, 3, o que é que isso está dizendo para você? Esse é um ponto de coordenada 2 para x e 3 para y. Se você tem um ponto C qualquer, você pode usar qualquer letra também. Ele diz que é um ponto menos 2, menos 3. Ele é um ponto menos 2 para x, menos 3 para y. Então, essas informações são importantes, que você consiga assimilar. Quando você está falando de plano cartesiano, coordenadas, né, ponto, você está falando primeiro da coordenada x, que é a coordenada da abscissa, né, a abscissa do ponto, e depois da coordenada y, que é a ordenada, ok? Pronto. Uma outra coisa interessante também de se falar é o seguinte: existem os quadrantes, como eu falei. Existem os quadrantes, como tem aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Os pontos que estão na região do primeiro quadrante, existem pontos também na região do segundo quadrante, terceiro e quarto. Mas existem aqueles pontos que eles não estão em quadrante nenhum. Ele pode estar aqui, ó, sobre o eixo X, sobre o eixo Y, pode ser tanto na parte positiva do eixo Y, quanto na parte negativa do eixo Y, assim como na parte positiva do eixo X ou na negativa do eixo X. Esses pontos marcados sobre os eixos, eles não pertencem a quadrantes, ok? Eles estão sobre o eixo. Vai ser o eixo Y, o eixo X. A origem e a interseção está nos dois eixos, certo? É interessante a gente falar disso. E quando é que um ponto vai estar sobre o eixo? Quando é que um ponto vai estar sobre o eixo X? Ele vai estar sobre o eixo X quando a sua coordenada, vou botar aqui um ponto D qualquer, de Y for 0. Então, se você tiver aqui um ponto 4 para X, 0 para Y, ele vai estar sobre o eixo X. E se você tiver um ponto com a coordenada 0 para X e um outro valor diferente de 0 para Y, ele vai estar sobre o eixo Y. Então, se o Y é 0, está sobre o eixo X. Se o X é 0, estará sobre o eixo Y, ok?
Informações interessantes. Então, como é que nós marcamos esses pontos no plano cartesiano? Vamos aqui, vamos continuar. Veja só, eu quero aqui marcar alguns pontos no plano cartesiano. Quais são os pontos? Eu vou colocar aqui pontos A. O ponto A vai ser o ponto 1 para x, 2 para y. O ponto B vai ser o ponto 4 para x, menos 1 para y. O ponto C vai ser o ponto, vou botar aqui, menos 1 para x, menos 2 para y. O ponto D vai ser o ponto 4 para x e 3 para y. Um outro ponto aqui, o ponto E, que vai ser o ponto 0 para x, 5 para y. E um ponto F, que vai ser um ponto, deixa eu pensar, vou botar aqui um número negativo, menos 2, 0. E botar um outro ponto aqui, que é um ponto muito famoso, ponto O, que é o ponto 0 para x e 0 para y. Certinho? Vamos aqui, vamos traçar os eixos. Como é que nós vamos fazer isso? Eixo x, olha aqui, eixo x, eixo y, olha, eixo x e y. Então vamos marcar aqui esses pontos, ok? Vamos também nomear esses eixos, né? Aqui você tem o eixo y e aqui o eixo x. E vamos começar a marcar os pontos. Vamos marcar o ponto A. O ponto A, ele é o ponto de coordenadas 1 para x e 2 para y. Então, se você quiser aqui marcar vários dos valores que você conseguir aqui nesse intervalo, você pode chegar aqui e fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos você achar necessário, tanto aqui também para o negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Tente sempre manter um intervalo coerente ali para ficar proporcional, né? Intervalos proporcionais ali, tá bom? Aqui também para cima, em y, você pode marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E também aqui para baixo, você pode marcar o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Você pode marcar, tá? Você provavelmente não vai utilizar todos, porque você está vendo ali que nós não temos todos os valores, né, que estão marcados. Você pode marcar todo mundo, não tem problema nenhum. Então, o que é o ponto A? Ele é o ponto 1 para x e 2 para y. Então, aqui você pode colocar 1 para x, 2 para y. 1, 2. E você vai marcar este ponto. Ó, você vai fazer a ligação aqui entre essas coordenadas e vai marcar o ponto. Esse ponto que você acabou de marcar é o ponto A. Você acabou de marcar o ponto A. Vamos marcar o ponto B. O ponto B ele é 4 para x e menos 1 para y. Então, aqui 2, já está 1, 2, 3, 4. Então, ele está aqui, 4 para x e menos 1 para y. Então, ele está aqui, ó. Você vai fazer a ligação entre essas coordenadas. Então, este ponto aqui que você está marcando, ele é o ponto B, certinho? O ponto C, ele é o ponto menos 1 para x, menos 1 está aqui, ó. Menos 1 para x, certo? Menos 1 para x e menos 2 para y. Menos 2 para y vai estar cá embaixo. Aqui já é o menos 1, então aqui é o menos 2. Quando você fizer aqui, né, fica um pouco apertado, mas dá para entender. Ó, esse ponto aqui que você acabou de marcar, ele é o ponto C. Ó, ponto C. Certinho? O ponto D é quem? 4 para x, já está marcado 4. E 3 para y. Então, ó, 4, 3. Então, 4 para x, 3 para y. Esse ponto D está aqui. Ele é o ponto 4, 3. Se você quiser colocar aqui, né? Eu não coloquei o valor de... Aqui é o 3. Então, ponto 4, 3. Quem é o ponto E? É o ponto 0 para x e 5 para y. Então, ele não tem deslocamento em relação a x, nem para a direita nem para a esquerda. Está sobre a origem. Porém, tem em y, que está em 5. Então, você vai marcar aqui, ó, em cima do eixo y. E esse é o ponto E.
olha só, o ponto E. Quem é o ponto F? A mesma lógica. É o menos 2 para x, 0 para y, então não tem deslocamento em y. Então, menos 2, 0. Está aqui sobre o eixo x. E esse é o ponto F. Está marcado aqui o ponto F. Certo? E a origem é o 0, 0. Não tem deslocamento nem para x nem para y. Então, o O, né, que é a origem, está aqui. Ponto O, de origem. Certinho? Agora que nós já sabemos o que é um plano cartesiano e como marcar pontos nesse plano, trouxe aqui um exercício para a gente trabalhar o conceito. Tá? A questão fala, os pares ordenados, né, que são os pontos A, B, D e C, são vértices do quadrilátero ABCD. Desenhe no plano cartesiano e responda que tipo de quadrilátero é o ABCD, quantas unidades tem o seu perímetro e, supondo que cada unidade de comprimento seja 1 cm, qual é a área do quadrilátero ABCD. Então vamos lá. Primeira coisa, desenhar esse quadrilátero como a questão pede para a gente. Vamos lá, vamos fazer aqui um plano cartesiano, né? Observe também que a gente não precisa fazer um plano tão grande, né, com coordenadas tão espaçadas, porque o maior valor que nós temos em x é 4 e o menor é menos 2. Então, eu não preciso fazer um plano tão grande. A mesma coisa vale para y. A maior coordenada que nós temos em y é a coordenada 2 e a menor é a menos 2. Então, observe que eu não preciso fazer nada tão gigantesco. Vamos lá. Então, aqui eu vou colocar o eixo x, certo? Eixo x. Aqui eu tenho o eixo y. E vamos marcar esses valores aqui. Não vai ficar tão legal, né? Porque eu coloquei o y um pouco para lá, então deixa eu centralizar ele um pouco mais. Deixa eu colocar esse y mais aqui, o eixo y, para ficar um pouco mais legal na hora de desenhar. Então vamos. Aqui nós temos o eixo y, aqui nós temos o eixo x e vamos marcar esses pontos. Quem é o ponto A? O ponto A ele é menos 2 para x, então menos 1, menos 2 para x. Vou marcar aqui o menos 2. E para y, ele é quanto? Ele é 2. Então aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Vou marcar este ponto. Ó, vamos fazer a ligação entre menos 2 e 2. Então, aqui nós temos o vértice A desse quadrilátero, tá? Então aqui é o vértice A. Vamos lá, vamos continuar. O outro ponto que nós temos é o ponto B. O ponto B, ele é 4 para x. Então, aqui 1, 2, 3, 4. 4 para x. E quanto para y? Ele é o 2 também, veja só. Então aqui já estou com o 2 marcado, né? Então aqui eu só vou continuar e vou marcar esse ponto B. Então aqui nós temos o vértice B. O D, ele é menos 2 para x e menos 2 para y. Então já tenho o menos 2 em x marcado, vou marcar aqui o menos 2 em y. Aqui o menos 1, menos 2. Marquei aqui o menos 2. Então, esse é o vértice D. Ponto D aqui. E é o vértice D do quadrilátero. Olha só, D. E o vértice C, né, que é o ponto C, vai ser 4 para x, já está marcado, menos 2 para y, também já está marcado. Então, veja só, vamos aqui, olha só, e vamos colocar aqui o vértice C. Aí, primeira pergunta, que tipo de quadrilátero é? Vamos aqui também fazer o desenho das linhas, né? Dos lados, ó. Aqui é um lado, aqui você tem um outro lado, aqui um outro lado,
desenho ficou um pouquinho aqui, um outro lado. Pronto. É isso que você tem, certo? Aqui é o vértice C. Deixa eu aumentar aqui para não ficar tão fora. Lembrando que aqui são ângulos retos, né? Sempre aqui ângulos retos, nesse caso, porque sempre forma um ângulo de 90 graus aqui, ó. Vou estar ligando esses pontos, certo? Então, ângulos retos. Aí, que tipo de quadrilátero é? Letra A. Você tem aqui um retângulo, certo? Você tem um retângulo. Mas é um quadrado? Não, é um retângulo. Então, aqui você vai escrever que o tipo de quadrilátero é um retângulo, ok? Retângulo. Letra A está respondido. Retângulo. Letra B. Quantas unidades tem seu perímetro? Você vai contar aqui quantas unidades tem do lado AB. Observe, você vai ter, vamos aqui fazer uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Você tem 6 unidades cá em cima, que é a mesma medida daqui de baixo. Em relação à altura, né, que seria aqui em relação ao eixo Y, quanto você tem? Uma, mais uma, 2, mais uma aqui, 3, 4. Então são 4 unidades aqui, que é a mesma medida daqui. Então 4 e 4. Lembre sempre que o perímetro, né, aqui nós estamos respondendo a letra B. O perímetro em um polígono é a soma das medidas de todos os lados, né? Então o seu perímetro aqui vai ser 2 vezes 6 mais 2 vezes 4. 2 vezes 4. Então, o perímetro aqui acaba sendo 12 mais 8. Então, o seu perímetro é igual a 20. Na letra C, ele falou que cada unidade é para a gente considerar que é 1 centímetro. Se você já estiver considerando aqui também na letra B, então o perímetro é de 20 centímetros, certinho? Aí vem a letra C, que quer saber a área. Como você tem um retângulo, a área de um retângulo é medida da base vezes a sua altura, né? No caso, largura vezes comprimento. Então, a sua área aqui vai ser igual a 6 vezes 4. Então, a área vai ser 24 centímetros quadrados, ok? Então, o perímetro é 20 centímetros e a área é de 24 centímetros quadrados, certinho?